Seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Estamos tratando sobre um assunto da mais alta importância para toda pessoa que está viva agora, para toda pessoa que é crente, sobretudo hoje, quando dia 3 de novembro, como é a data de hoje, nós estamos apenas um dia depois do dia de Finados, dia que no Brasil popularmente se dedica à homenagem àqueles que já se foram. É uma festa que não é apenas brasileira, mas aqui no Brasil e pelo menos em todas as cidades que eu conheci, tem uma importância muito grande. E assim como todo velório, o dia de Finados, ele nos serve para nos lembrar de qual é o nosso destino final. Talvez até um assunto que nos lembre um pouco ao mesmo que comemoramos no dia 31 de outubro, quando comemorávamos o dia da Reforma. Também popularmente existe uma festa, sobretudo norte-americana, em que se comemora o Dia das Bruxas. E esses assuntos aparentemente macabros, seja para falar do Dia das Bruxas, não é o nosso assunto, mas entrando um pouco no assunto do Dia de Finados, essa é uma data que nos faz pensar um pouco, não é verdade? É para lá onde estamos indo. Então, pensar sobre o céu é pensar também sobre a vida que levamos hoje, é pensar no sentido que damos às coisas hoje. Quando nós temos consciência da nossa finitude, quando nós temos consciência de que nós não estamos aqui para sempre, que nós estamos numa jornada, numa peregrinação, nós podemos colocar as coisas em uma correta perspectiva. Nós começamos a dar mais valor a coisas que mais valor têm, quando nós temos consciência de que o tempo está contra nós. A cada dia que nós comemoramos de aniversário é um ano a menos que nós temos de vida, que já se passou, que já foi gasto. E aí a gente para pensar como gastamos esses anos que já se foram e como vamos gastar aqueles que virão. Pensar, portanto, no céu não é pensar simplesmente em algo abstrato ou distante, mas em pensar sim, na maneira como vivemos hoje. O assunto de hoje é céu, paraíso, a vida e a recompensa que nos aguardam. O paraíso, a vida e a recompensa que nos aguardam. Nós temos dito que estamos trabalhando com algumas literaturas e fazemos aqui a recomendação sobretudo da leitura do livro de Richard Baxter, um autor puritano que escreveu O Eterno Descanso dos Justos. É um excelente livro e eu recomendo fortemente a leitura dele para quem tiver condição de comprar e de ler. Sei que existe em português mais de uma editora. Aqueles que tiverem interesses podem procurá-lo. Tem na Amazon, tem na editora, na livraria El Shaddai, deve ter no Mercado Livre. Tem em diversos lugares, você pode achar. Eu não vendo livros não, tá? Às vezes que aparecem, eu fico indicando tanto de livros que eu vendo livros. Mas não vendo, só indico para os irmãos lerem. Pois bem, o céu é o paraíso. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, Apocalipse 2, versículo 7, está escrito: Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Mas o que é um paraíso? Você tem ideia do que seja? Quando nós sairmos daqui, os que cremos em Jesus Cristo, e partirmos para lá, para o céu, o que nós iremos encontrar? Jesus Cristo, quando estava sendo crucificado, disse ao ladrão da cruz que arrependeu-se: Em verdade, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas o que é isso, um paraíso? Nas palavras de E.M. Bounds, no livro Céu, deixa eu ver aqui de novo o título dele, Um lugar, uma cidade, um lar.
estou me baseando na leitura deste livro. E ele comenta a respeito do paraíso, só para explicar. Ele aqui ele é um meio termo entre um livro mais pastoral e quase descritivo, como o do Richard Baxter, e um livro mais denso, mais teológico, como nós encontramos nos livros de escatologia, que às vezes apresentam de forma muito rápida e muito teórica, sem aquele colorido que faz com que o céu tenha graça, o céu tenha atratividade. E Amy Baldes fica no meio termo entre uma leitura um pouco mais acadêmica, teológica, e uma leitura mais pastoral. Ou seja, é mais fácil de você sistematizar, mesmo sendo E.M. Baldes um escritor mais simples, mais popular, menos erudito. Nós encontramos alguns escritos, uma erudição bastante grande, bastante interessante, mas que às vezes não é muito acessível às pessoas comuns, como eu e você. Vamos lá. O paraíso, diz E.M. Baldes, é um lugar separado, distinto, enfatizado como um lugar marcado e distinto e como um lugar de eminente distinção e beleza, como a morada de Deus e dos seres angelicais e ao qual os verdadeiros cristãos são levados após a morte. O paraíso de Deus, quão inigualável é sua beleza, quão singular em toda excelência, dignidade e bondade ele é. Para ele o ladrão arrependido foi levado, naquele dia, lar gracioso para ele, quando aquela turba zombadora e furiosa o arrancou daquela cruz para difamá-lo e lançou ódio semelhante contra o Filho de Deus. Como em vez de aumentar a ignomínia e a vergonha de Jesus, o brilho e o poder da cruz foram aumentados quando o ladrão foi exaltado da vergonha e da culpa da cruz para as belezas gloriosas do céu. Lucas 23:43 está escrito: hoje estarás comigo no paraíso. O que eu quero destacar aqui é a expressão eminente distinção e beleza. O céu, ele recebe nas escrituras alguns elementos que nos chamam a atenção. Entre eles é essa expressão paraíso, como um lugar maravilhoso, um lugar que normalmente nós vamos para as férias e não um lugar onde nós trabalhamos, um lugar onde a natureza é exuberante, onde as águas são maravilhosas, onde as montanhas são sem igual, onde as árvores são de um colorido espetacular, onde a cor das flores é mais marcante, quando o cheiro do campo e o barulho dos pássaros nos deixam quase hipnotizados de tanta beleza. Isso é um conceito de paraíso. É totalmente diferente no deserto, de tristeza, de lutas, um vale de dor, de sofrimentos, um vale de lutas, um campo de guerra, um local de aridez. Mal comparando, é o deserto do Sinai e a Terra Prometida. Um lugar desértico, de escorpiões, de serpentes abrasadoras, de um calor infernal, e de repente eles chegam na Terra Prometida. E olha que a Bíblia sempre coloca, de forma muito interessante uma distinção entre o deserto e a Terra Prometida como para a leitura de alguns estudiosos, como um reflexo daquilo que nos aguarda em termos para comparação, uma espécie de metáfora, uma comparação sem a palavra como, uma metáfora. E o que nós temos deste lado? Não é o inferno, mas é quente. Não é a condenação eterna, mas sofrimentos, lutas, dissabores, desventuras, desemprego, inflação, enfermidades, limitações físicas, limitações emocionais, limitações espirituais, vícios, quedas, tentações, aflições, provações, gente sendo provada, derrotada, jogada ao chão, indo à lona, nocauteada, quando de repente vai encontrar não
um local para sofrer e para lutar, mas um local para desfrutar e descansar. Não apenas o local é fantástico, mas também a companhia é a melhor que há. Para aqueles que quiserem ver isto de uma forma, de uma outra metáfora também bastante interessante, é o livro do C.S. Lewis, O Grande Divórcio. O Grande Divórcio. Nesse livro, o pessoal sai do inferno num ônibus e vai parar no paraíso, na entrada do paraíso. E lá eles veem a descrição de uma realidade que faz com que eles tenham consciência de que eles não eram reais. Então, em comparação com o paraíso. Que a realidade que havia aqui era uma realidade menos real. Como assim? As sensações eram menos intensas. O tato era menos intenso. O olfato quase inexistente. E eles eram como almas sem corpo, que não se ajustava bem à realidade do céu, a realidade de um paraíso maravilhoso. Mas o céu não é apenas o paraíso que é aguardado ao vencedor. Lembre-se de Apocalipse 2:7. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida foi recolhida ao céu. A árvore da vida, eu não sei aqui dizer, alguém pode dizer, isso é uma metáfora, isso é uma comparação. Eu não vejo motivo por que não poderia estar no paraíso de Deus fisicamente, embora não seja exatamente física a realidade, uma realidade espiritual, mas não por isso menos real. Eu sei que com a nossa limitação de criaturas, a nossa limitação de sermos seres que são espaciais e temporais, são as dimensões que nós existimos, nós enxergamos tudo em termos de tempo e espaço. E ao pensar em um lugar que é eterno e não espacial, um lugar apenas espiritual, às vezes dá um nó na nossa cabeça e parece algo menos real do que a realidade que nós temos. Mas na verdade a realidade que está lá é a realidade definitiva. É a realidade que domina essa realidade. A realidade de lá das ordens aqui. Aqui acontecem as coisas em função de lá. Embora aqui nós possamos contribuir para uma maior bem-aventurança lá. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vencedor onde? Vencedor aqui. Vencedor quando? Vencedor agora. Lá ele desfruta da árvore da vida. Aqui ele luta e vence. Em segundo lugar, nós estamos falando que o céu é o paraíso que nos aguarda, mas também é a vida que nos aguarda. O E.M. Baldes colocou, de forma bastante interessante, uma descrição singular e quase poética do ladrão da cruz, que tomba derrotado e humilhado aqui, quando a sua alma já estava em festa no céu. Irmãos, o que eu quero dizer? O que acontece conosco quando morremos aqui, a gente não fica mais sabendo. Não é mais a nossa existência, não é mais a nossa realidade. Quando o nosso corpo tomba aqui, a nossa alma aparece lá. Então o que ouvimos lá não é mais o que ouvimos aqui. Aqui nós ouvimos os rumores, os sons, as lutas, o som do hospital, o barulho dos choros de luto. Lá, a festa no céu. Nós não veremos o que acontecerá com o nosso corpo depois da morte. Nós não veremos o nosso corpo se decompor. Nós não veremos a nossa existência se tornar fria e decrépita. Nós não sentiremos o vazio e a solidão da tumba. O que nós veremos? Veremos uma realidade festiva e maravilhosa, eterna, que nos aguarda. Lá estaremos vivos. Isso aqui não é uma mera compensação, irmãos. Ela está compensando uma coisa com outra. Não. O nosso corpo mortal vai aguardar a ressurreição da vida eterna.
mas nós já entramos no desfrute de uma vida eterna. Por quê? Porque nós não morreremos mais. A nossa consciência, e isso me parece que é um tema interessante que um psiquiatra brasileiro trabalha, o Augusto Cury, sobre a permanência da consciência. A consciência pode permanecer depois da morte física, e ela de fato vai à presença do Senhor. Está escrito em João capítulo 3, versículos 14 a 16. 14 a 16, está escrito: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa consciência de inconsciência não vai existir. Nossa consciência sai desse corpo e vai imediatamente à presença de Deus. É uma vida, não um sonho. É como se aqui tivesse sido o sonho. Lá acordamos para uma realidade em que nós entenderemos o sonho, nós entenderemos essa realidade, nós veremos os seres espirituais que hoje nós não podemos ver. Nós veremos os anjos que trabalham em nosso favor. Nós veremos Cristo que nos aguarda no céu. Nós veremos a árvore da vida. Nós veremos os heróis do passado. Nós veremos Moisés, veremos Enoque, veremos Elias, veremos Davi, veremos todos os crentes do passado, os profetas, veremos Paulo, veremos Pedro, veremos todos aqueles personagens bíblicos tão interessantes que a gente até gostaria de conhecer. Veremos os nossos parentes que em Cristo morreram e nos aguardam lá também. Não com sinais de fraqueza e de morte, mas uma vida radiante e maravilhosa. Uma vida que, me permitam ousar a fazer essa digressão, mas ela é amparada absolutamente nas Escrituras. Essa digressão não, essa inferência, essa extrapolação, estou indo além do texto, mas com os pés no texto. Essa vida nos fará esquecer do sofrimento desta, das lutas desta, das batalhas que aqui vivemos. Se nós pudéssemos ver as cenas em que vivemos e as cenas que nos aguardam, é como se subíssemos, olhássemos para as mansões celestiais, para a glória, e de repente descêssemos para cá e víssemos novamente um deserto, onde há sangue escorrendo nas areias, onde escorpiões que nos aguardam pelo caminho, serpentes nos mirando para dar o bote, Satanás, seus anjos, todos os demônios que estão a seu serviço, preparados para tragar a igreja e lutando contra a igreja. E aí de repente nós subimos e não vemos mais Satanás, não vemos mais os demônios, não vemos mais as lutas, não vemos mais o luto. A única coisa que vemos é a alegria e a eternidade de uma vida que agora sim não terá mais fim. Mas uma coisa é certa: a nossa consciência não tem fim. Ela sai daqui e ela vai para lá. A gente fecha o olho aqui, deixa de ver o que está acontecendo aqui, não passa mais a perceber o que acontece no nosso corpo físico, e a nossa alma é colocada imediatamente à presença do Senhor, e a nossa voz se soma à voz dos anjos, dos serafins, dos querubins, dos irmãos que já partiram e estão com Cristo, da igreja triunfante e não mais da igreja militante, não da igreja que trabalha, que luta, que sofre, que geme e que ora, mas para a igreja que apenas adora, glorifica, exalta e está aguardando a ressurreição do corpo para reinar em glória ainda maior com seus corpos ressuscitados. Essa é a vida que nos aguarda. Mas em último lugar, para hoje, essa vida é uma recompensa. João 4,36, marque na sua Bíblia, João 4,36, está escrito: o ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Escreve Bounds ao comentário este versículo, novamente no capítulo 4 de João. A glória eterna é designada como vida eterna.
e como colheita da nossa semeadura paciente e fiel e o cultivo desta vida. Irmãos, se nós não plantarmos agora, nós não colheremos amanhã. Se nós não trabalharmos agora, nós não colheremos amanhã. Olha o que está escrito em João 5:28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João capítulo 14 também está escrito, versículos 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Tudo isso, toda essa glória, toda essa maravilha é experimentada na eternidade como recompensa do trabalho que nós desenvolvemos aqui, mas não simplesmente de um trabalho. Eu penso que todas as expressões de Jesus nas parábolas a respeito da prática das boas obras, ela precisa ser entendida em sentido lato. Como assim sentido lato? Não apenas em pensarmos naquelas espécies de relatórios que a gente faz ao final do ano para entregar para a igreja, para o presbitério, né? Onde nós colocamos quantas Bíblias distribuímos, quantas visitas fizemos, quantas Santas Ceias ministramos e colocamos isso como se fosse um trabalho. Mas eu penso que vai além, que o conceito aqui é cada oportunidade que temos de nos mostrar fiéis, sermos fiéis. Ou seja, não simplesmente quando nós temos uma atividade na igreja, mas, por exemplo, quando alguém nos fere e nós damos a outra face. Quando alguém vem com uma palavra dura e a nossa resposta é branda. Quando alguém vem com uma tentação contra nós e nós respondemos com fidelidade ao Senhor. Tudo isso é semeadura. Tudo isso é aquilo que nós podemos fazer para mostrar que somos confiáveis ao Senhor, para mostrarmos que na vida eterna as posições que nos aguardam serão proporcionais à fidelidade que nós mostramos deste lado. Entende? É como se disséssemos assim, uma pessoa que deixa de ir ao culto por causa de uma chuva, em comparação com uma pessoa que deixou de estar viva para ser fiel ao Evangelho. Ou seja, a fogueira da Inquisição não foi suficiente para afastar a fidelidade de uma pessoa que cultuava a Senhor. Por exemplo, Daniel, na Cova dos Leões, ele não deixou de orar por causa do decreto do rei. Isso está registrado lá no livro do profeta Daniel. E em comparação com uma pessoa que, quando está chovendo, ele não vai ao culto. Quando ele não tem tempo, ele não ora. Quando ele não tem vontade, ele não canta. Está entendendo? Olha a comparação. Imagina se o Senhor vai entregar a administração de seus melhores tesouros nas mãos de um Daniel da vida, que não teme ir à Cova dos Leões, ou dos seus amigos Ananias, Azarias e Misael, e que não deixaram que foram para a fornalha ardente, mas não se prostraram diante da idolatria da Babilônia. Então, comparando com uma pessoa que por muito menos ele já se mostra absolutamente infiel em face de uma chuva, em face de uma ventania, em face de umas visitas que chegaram em casa, né? Ou seja, a visita me impede de ir ao culto, a chuva me impede de ir ao culto, minha família me impede de ir ao culto, meus filhos me impedem de ir ao culto, o mau tempo, às vezes nem choveu, é só tá em umas nuvens, vai falando, eu não vou, não tô afim, amanhã eu vou levantar cedo. Ou seja, o Senhor não vai entregar os seus melhores tesouros nas mãos de pessoas que não se mostram confiáveis. É uma recompensa, irmãos. Cada vez que nós temos hoje, você e eu, uma oportunidade de
nos mostrarmos aptos ao Senhor, porque Deus sabe que nós somos aptos ou não antes que a gente faça, mas Ele não nos premia por aquilo que Ele sabe que somos capazes de fazer, Ele nos premia por aquilo que nós efetivamente fazemos. Deus sabia, em um certo sentido, que Abraão seria capaz de sacrificar seu próprio filho Isaque por crer nele, em Deus, mas uma coisa é saber que ele faria, outra coisa é saber que ele o fez. Uma coisa é saber que Jó seria fiel se provado, outra coisa é ver Jó sendo provado e permanecer fiel. A recompensa de Jó não é por aquilo que poderia fazer, mas por aquilo que ele efetivamente fez. Deus sabe o que você é capaz de fazer, pelo poder dele, Deus mesmo, mas não capaz de fazer para si mesmo, capaz de fazer para ele, para a glória dele. Estou falando de você ser capaz de estudar, passar no concurso, ser capaz de começar a fazer um curso universitário, ser capaz de preparar um grande jantar para a igreja, ou para si mesmo, ou se tornar um grande cozinheiro, ou realizar seus sonhos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ser capaz de glorificar ao Senhor na sua vida e de se mostrar apto e capaz de servi-lo na eternidade de uma forma ainda melhor. O Senhor vai entregar nas suas mãos a administração de tesouros de acordo com aquilo que você fez aqui. Já mencionei isso em algumas parábolas, já demonstrei isso, a expressão dos demais passagens bíblicas, além dos evangelhos. Nesse sentido, portanto, como é que a gente termina? Dizendo que esse assunto do céu não é um assunto desconectado da realidade que nós existimos. Não é negação da realidade presente. É releitura da realidade presente. É enxergar a realidade presente pelos óculos daquela que vai vir. É enxergar aquilo que é transitório, passageiro, como os óculos, com a hermenêutica, com a percepção daquilo que é permanente e eterno. Hoje é provisório. A eternidade é para sempre. Que Deus nos abençoe. Que possamos entrar neste tesouro precioso que nos está reservado, que é o paraíso de Deus. A vida eterna que não tem fim. A realidade que é mais real do que esta realidade. E a recompensa daqueles que se mostram fiéis. Não que o céu seja uma recompensa para quem tem obras para entrar. Todos que entram lá entram pela graça. Mas o grau de desfrute, o grau de prazer, o grau de responsabilidade na administração se dá em relação àquilo que fazemos hoje. Portanto, trabalhemos enquanto é dia, pois breve a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Vamos orar? Senhor, te agradecemos tua palavra, te agradecemos este estudo, te agradecemos a vida dos irmãos que participaram conosco. Que a tua bênção permaneça sobre nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Lembrando que domingo que vem teremos a Santa Ceia. Nos vemos na escola dominical, nos grupos de discipulado dos jovens e dos adolescentes. Deus abençoe a todos.